fiel na nossa vida. Isso é uma pessoa, Pai. Cada um de nós tem que pensar nisso. Se tem misericórdia, Pai, no Senhor, e salvar, mas nós precisamos pagar de si, Senhor. Para ser que tem que construir, Pai. Obrigado por isso que ele passou, para a pessoa não está conversando sobre isso. A pessoa que vai dar a palavra, a pessoa aqui que também produtamente nesse peito, Pai. Isso é uma pessoa, Pai. Faça a tua vontade, Senhor. Senhor. Peço ao Senhor. Pelo Deus poderoso. Que criou o céu e a terra. E a terra. Ele é que tem tudo. Ele é um Deus poderoso. Nós estamos aqui, Senhor, só pagar esse amigo. E haja renovo, Senhor, na nossa casa. Que somos protegidos, Pai. Abençoe cada um para que esta aqui presente, Senhor, Pai. Nós possamos ser, Pai, Deus maravilhoso na tua presença, Senhor, Pai. É a oração que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados, em nome de Cristo Jesus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, em nome de Cristo. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Você já pensou em desistir? Você precisa ter fé e não deve parar de seguir, porque Ele está conosco em nosso caminhar. Se você Fundamentados na mensagem de Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo de número 50. Isaías 50. Glórias. Isaías capítulo de número 50. Graças a Deus seja louvado. Versículo de número 10. Isaías 50, 10. O profeta messiânico, 700 anos antes da vinda de Cristo, do Salvador nascer, ele já falava sobre o Senhor. Isaías capítulo 50, versículo 10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Amém, igreja? E que a palavra de Deus, ela mova o meu e o teu coração, o nosso coração, sendo movido pela palavra do nosso Senhor, para agradar a Deus, agradar a esse Senhor. Tudo o que precisamos é de fé. Essa expressão tão minúscula, pequena, mas com significado grandioso. Fé, mas fé em quem? Não em qualquer coisa, mas fé naquele que é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor, Criador do universo. É esse Senhor que nós rendemos graças a Ele, e o nosso Deus é tremendo. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está próxima a você: o teu Deus, o teu Deus, irmãos, o teu Deus é tremendo. Oh, glória, vamos salvar uma nossa palmas. Isso, em nome de Cristo. Deus trouxe você a este lugar para ouvir a voz
do soberano Senhor, digno de toda adoração e de todo louvor. Portanto, podeis sentar em nome de Cristo, e nesse momento de testemunho, passamos a palavra à irmã Cida, por favor. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu estou aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito em minha vida, e eu creio que muito mais Deus ainda tem para fazer. Eu recebi o resultado, fiz o resultado vários exames na UPA. Já era para ter agradecido e não agradeci, Deus sabe por quê e para quê. E quando eu cheguei ali na UPA, que ia mostrar aquele exame médico, era vários exames que eles pedem, de 6 meses eles pedem esses exames para eu fazer, para saber como é que está as taxas do meu sangue. E dessa vez eles pediram uns exames mais profundos, para saber através dessa mancha e outros tipos de sangue que eu nunca tinha feito. Mas para a glória de Deus, os exames deu tudo perfeito, não tem colesterol, não tem outro tipo de doença, tudo está perfeito, para a glória de Deus. Não tem diabetes, não tem colesterol, não tem nada no meu sangue. Deu tudo perfeito. Foi 32 exames. E todos os 32 deu tudo perfeito para a glória de Deus. Então eu louvo a Deus, porque quando eu vou para os médicos, que eles pegam os exames, meus exames dão tudo ok. Então eu louvo ao Senhor, irmão, porque às vezes nós somos tão falhos, tão pequenos diante de Deus. Mas o nosso Deus ele é tão grande, tão misericordioso, que Ele sempre não um Deus de milagre, um Deus de surpresa. E Deus me surpreendeu, porque eu disse, eu nunca fui para o médico pedir exame, porque ele pediu tanto exame, que eu disse, quando eu chegar ali, eu vi aquele exame, que eu só faço exame ali na UPA, porque eu já me trato há 7 anos ali na UPA. E dessa vez ele pediu exame demais. E eu faço exame, faço, e dessa vez ele me pediu, vários exames, muitos exames diferentes. Mas para a glória de Deus, o exame deu tudo ok, então eu louvo a Deus. Porque hoje meus exames deu tudo perfeito. E a outra bênção que eu quero agradecer é pela madrasta de Vargas. Hoje eu liguei para ela à tarde. E como eu pedi aqui, a igreja, pelo ciclo de oração, eu pedi de orar por ela. Aqui também na sexta, no domingo, da semana passada. E hoje eu liguei para ela estava muito feliz, porque ela tem que passar pela cirurgia de coração. E Deus ouviu as nossas orações, irmãos. E Deus foi um Deus de repente, fez um milagre na vida da madrasta de Vargas. Ela não vai precisar fazer cirurgia do coração. Saiu o resultado do exame, e o resultado do exame saiu hoje, veio pelo computador do meu cunhado. E ela disse que o resultado saiu, e ela disse que vai voltar primeira segunda-feira, porque ele pediu para voltar a volta, mas não vai ser preciso fazer cirurgia. Vai ficar tomando a medicação. Ela disse que estava temendo muito para fazer essa cirurgia, porque tem que fazer em Caruaru e em Recife. Mas eu creio, o médico me saiu naquele momento que ela tinha que fazer essa cirurgia do coração. Mas eu creio que naquele erro, se tinha de dar alguma coisa, não deu nada, porque Deus ouviu as orações. Porque Deus ouviu as nossas orações, porque tinha pessoas orando por ela. Tinha igreja orando por ela, tinha pessoas orando por aquela mulher. Ela é uma serva de Deus. Ela é uma mulher que ora, há 40 anos aquela mulher é serva de Deus. E ela tem clamado. Eu creio que, como ela disse hoje a mim ali, pelo telefone, que ela tem orado 40 anos pela família dela, porque ela foi quem criou o Vargas. Com o Vargas, a mãe de Vargas abandonou ele tinha 5 anos de idade. E ele foi criado pela madrasta. Então eu louvo a Deus, irmão, porque ele é fruto de oração. E ele tem uma madrasta que ora por ele há quantos anos? Para 2 está com 53 anos. Tem 40 anos que ela ora pela vida de Vargas, é muitos anos. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus ele é fiel. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Como Deus fez na vida de Valdiano. Como eu agradecer aqui quinta-feira, pelo milagre que Deus fez também na vida da irmã de Vargas. Aquela mulher tem uma depressão terrível. Uma depressão terrível. E chegou certo momento, porque não foi fácil. Aquela mulher perdeu o filho, perdeu a irmã, perdeu o pai, tudo em seguida. Mas
filha ela se afastou-se. Mas hoje ela voltou para a presença do Senhor. E hoje ela diz que está curada da depressão. Hoje aquela fala, que eu fazia 5 anos que eu não via aquela mulher sorrindo. Hoje eu vejo ela sorrindo. E ela disse ali, irmãzinha, que quinta-feira ela ia estar aqui no sítio de oração. Mas não deu para ela vir, porque ela disse a virose. Mas ela disse que ela marcou outro dia para estar aqui no sítio de oração. Então eu louvo a Deus, porque Deus está trabalhando no meio da parentela de vaca. E Deus também está trabalhando na minha parentela. Porque Deus salvou meu sobrinho, ele está com 22 anos. E Deus fez a obra, salvou. Não está nesta casa, está no outro departamento. Mas está servindo ao Deus que eu fiz. E a minha irmã é daquela irmã bem domada. Quando você fala de Jesus, ela fica dizendo tanta coisa no telefone. Porque eu vi que ela se converteu, me batizou-se. A menina é crente, serva de Deus e vai casar. Eu louvo a Deus, irmão, porque eu tenho orado pela minha parentela e Deus está salvando a minha parentela. Então louvo ao Senhor, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no meio da minha parentela. Porque Deus está salvando, Deus está libertando. E aquilo que o inimigo estiver armando, ele está tentando sobre a minha família, a minha parentela, ele está repreendido em nome de Jesus. Porque a minha família, a minha parentela, eu ainda vou dizer aqui neste altar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus tem promessa na minha casa, Deus tem promessa na vida dos meus filhos. E a promessa que Deus prometeu na vida do meu filho, eu creio que vai se cumprir, não vai demorar, vai ser logo, eu creio em nome de Jesus. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, porque eu não vou morrer se as promessas de Deus se cumprir dentro da minha casa. E eu creio que vai chegar meu marido. Eu já vejo ele entrando por essas portas. Ele disse essa semana que ele vai voltar. Então Deus já está trabalhando na vida daquele homem. Deus não permite depressão. Mas Deus determinou a cura. Ele disse que já está curado. Perdoou as perdas. Deus depressão na vida daquele homem. Que ele não se levantava, mas Deus levantou. E eu vou ver ele de volta aqui na casa do Senhor. Louvando mais eu neste lugar. Exaltando o nome do Senhor neste lugar. Porque Deus, Ele é tremendo. Deus é fiel. Deus é grande. Deus é santo. Deus é fiel. E eu creio no Deus que eu vivo. É o Deus de milagre. É o Deus de vitória. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é Deus de chá. Ele é Deus de pepino. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de chá. E eu creio que Deus vai fazer. Porque Ele é Deus da minha vida, da minha casa, da vida dos meus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus sido louvado, irmã Neide, por favor. Graças a Deus, irmãos. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Porque acho que há 2 semanas atrás que eu não venho para a igreja. E eu estava sentindo muita falta, muita saudade da minha segunda casa. Tive uma virose muito forte. E eu ficava só debaixo do cobertor. Saí debaixo do cobertor, não podia nem tirar minha mão debaixo do cobertor, que me dava tremura. E fiquei sem me alimentar. E um dia, às perto do meu dia, eu fui ao banheiro. Fui ao banheiro e deixei, sempre a gente deixa a porta do quarto só escorada. E a porta do banheiro do meu quarto não tem porta. E fez minha filha passar por perto da porta do meu quarto e eu vi eu gemendo. E eu estava no banheiro, sentada no vaso sentado, desmaiada no vaso sentado. E ela abriu a porta e olhou e disse, pensava que eu estava bem. Aí de repente eu balancei assim. Aí ela disse, não, mas deve estar sentindo alguma coisa. Aí entrou e viu que eu estava desmaiada, e chamou o meu esposo, chamou minha cunhada, que estava passando
oração de ir à casa e me levaram para a cama e a pressão baixou demais. E descontrolou a pressão, ficou, hora estava 8 por 5, 7 por 5, 9 por 5. Não chegava nem ao normal, 10 por 7, que era o normal da minha pressão. E seria desmaiada, me levaram para a cama. E a gente desmaiada é como se estivesse praticamente morto. Levantar a gente. E sei que me levaram para o hospital, lá já me fizeram, eu levei todos a medicação que eu tomo para o coração, fizeram elétrico e não deu muito certo. Quando foi à tarde, fizeram outro elétrico e também não deu certo. Aí descobriram que era o problema, era a moça que não estava acertando fazer o exame. Mas graças a Deus está tudo bem no coração. Passei a tarde tomando soro, sentindo muita dor, a veia fraca, escapulia, tinha que furar de novo, com vários hematomas nas mãos. Mas, para a glória de Deus, eu estou aqui, né? De volta, contando a história, né? E tudo foi só um susto. E eu gostaria de louvar, porque louvar um louvor que eu tenho no coração, que é gratidão a Deus, e dizer que eu amo. Eu não posso sair sem dizer a Deus o quanto eu o amo. Pessoal, irmão Lucas, se ele puder me acompanhar. Te amo, Deus, tua graça me falha todos os dias. Em nome de Cristo Jesus, Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus seja louvado e que a palavra de Deus continue movendo o coração de cada um de nós. Entreguemos os dízimos e ofertas em nome de Cristo. Senhor, eu lanço nada diante do teu poder. Por este momento do ofertório, Senhor, pelas vidas que aqui procedem, depositar os seus dízimos e ofertas, que sejam, continue sendo abençoado, continue sendo próspero em todas as áreas de suas vidas. E o Senhor abençoe outros que desejam, Pai, ofertar, contribuir com esta obra, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa prover o necessário para que eles venham e abençoe a tua casa. Dá sabedoria à liderança da igreja para administrar corretamente para a glória do teu nome este dinheiro, que em tudo Deus seja louvado e seja glorificado. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Avisos: terças-feiras, ensaios coral Brilho Celeste, às 19 horas, coral estandarte, às 20 horas. Quarta-feira, culto de doutrina, 19h30 horas. Quintas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Sexta-feira, manhã com Deus, de 6h30 às 7h30. E à noite, culto da unção, noite da vitória, 19h30 horas. Culto da mocidade, sábados, 19h30. Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, domingos. E à noite, culto divino, 19h30 horas. Cantina da Mocidade, domingo após o culto, próximo domingo. Vigília, dia 28, amanhã,
direção Mocidade, toda a igreja está convidada aqui no templo às 22 horas. Nono Congresso da Mocidade, dias 12 e 13 de julho, às 19h30 horas, tendo em busca do verdadeiro avivamento, tendo como base Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Deus seja louvado. Meus amados, nós declaramos que grande é o Senhor. E esse louvor ele tem uma mensagem e com certeza essa declaração faz com que nós nos firmemos mais no Senhor, nos tornemos mais próximos de Deus, cria em nós maturidade, determinação para prosseguirmos como as crianças estão fazendo, indo nas salas, em nome de Cristo. Seja o nome do Senhor. Antes de deixar uma mensagem da palavra de Deus, nós vamos estar orando. Hoje recebi algumas ligações de algumas irmãs que estão enfermas e vamos repreender esse espírito de enfermidade que está atacando o povo de Deus. Não só aqui na nossa igreja, mas em algumas igrejas tem filhas de Deus enfermas, doentes, com essa virose. E muitas são atacadas dessa virose e são situações graves. Então, quando eu estava falando com uma das irmãs, o Senhor falou ao meu coração, repreender esse espírito de enfermidade que está atacando os nossos irmãos, as crianças que estão sendo também atacadas. E nós precisamos orar por isso também, amém? Então feche os seus olhos, eu sei que você está com saúde. Mas se tem alguém da sua família ou alguém que te pediu oração, é hora agora de clamar a Deus. Porque, amado, nós temos visto quando a igreja clama, Deus responde. Ele vai fazer milagre acontecer, como ele fez na vida da nossa irmã Neide, que está bem, da madrasta da nossa irmã Cida, que nós oramos e hoje está ali. Da outra também, a amiga, a cunhada, que está bem, porque o Senhor deu vitória. Querido Deus, o Senhor colocou em nosso coração de fazer esse clamor, repreendendo todo esse espírito de enfermidade, Senhor, que está, Senhor Deus, sendo atacados, meu Senhor, em nossos irmãos em Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós neste momento, Senhor, levantamos um clamor diante da Tua presença. Como foi falado aqui, tu é médico dos médicos, Pai. Em nome do Deus vivo, ó Senhor, vai nessas irmãos e crianças, não só da nossa igreja, mas das outras igrejas, das vizinhos, de vizinha, que não são crentes também, Senhor. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Derrama saúde, derrama unção, meu Senhor, da saúde. Oh, meu Senhor, seja repreendido todo este mal no corpo dos nossos irmãos em Cristo. Em nome do Eu Sou, do Poderoso. Tu és Deus que sara, tu és Deus que cura. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, cuida do teu povo. Oh, Senhor, cuida e cura em nome de Jesus. Queremos ver ali como nós vimos a nossa irmã Neide, que fizemos o clamor aqui. Queremos ver as outras irmãs, Senhor, contando vitória, contando que o Senhor visitou, contando que o Senhor colocou as suas mãos santas sobre o seu corpo e repreendeu todo
em nome de Jesus. Agora fala conosco, Senhor. Continua falando, Jesus. Aleluia. Continua derramando da tua unção. Continua nos abençoando. Nós que estamos aqui, Senhor, com saúde, Senhor. Continua guardando, nos dando força, vigor e saúde. E repreendendo todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia em Mateus 15, do 21 ao 28. Nós vamos falar de uma mulher, por uma migalha, ela recebeu o milagre. E o nosso título da palavra de hoje, migalhas transformadas em milagre. Uma mulher que esteve com Jesus, pedindo sobre a sua filha, não merecia que Jesus ouvisse, não merecia que Jesus levantasse as suas mãos sobre a sua vida. Mas através do poder de Deus e da fé dela, Deus deu a cura à sua filha, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. A mulher cananeia, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre. 26. Então ele respondendo lhe disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O 27, ela contudo replicou: Senhor, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Podem sentar, amados. É uma mulher que nós vamos aprender com ela. Mesmo ela não pertencendo à origem ali de Jesus, não uma israelita, não uma filha de Abraão, mas é uma mulher que nos ensina algo poderoso, às vezes que parece pouco aos olhos humanos, como nós vimos realmente. Mas ela nos ensina a ter fé. Ela nos ensina a não desistir daquilo que nós queremos. E ela queria algo do Senhor. É mais do suficiente quando vem das mãos do Senhor. Porque eu creio que aquela mulher, ela conhecia e ouvia o que o Senhor já tinha feito naquele momento que passava ali curando, libertando. E ela realmente não merecia nem que Jesus parasse para ouvi-la. Mas ela insistindo, ela foi buscar, porque ela tinha alguém dentro da sua casa, sua filha, endemoniada. O que uma mãe ou um pai faz pelo filho? E ela correu atrás de Jesus. E ela diz aqui, ela realmente clamando: Senhor, filho de Davi, tente misericórdia de mim. Ela realmente estava se humilhando ao Senhor Jesus. Ela estava se humilhando ali a alguém que poderia solucionar o seu problema. Ela estava ali se humilhando a alguém que poderia libertar a sua filha. E esse Jesus, ele está aqui, amado. Quem crê, diga glória a Deus. Esse Jesus, ele nos liberta. Esse Jesus, ele nos cura. Esse Jesus, ele faz coisas tremendas, mas nós precisamos
nos humilhar diante dele, buscando a presença dele. Realmente estamos aqui a orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, a orar pelas famílias, a orar pelas crianças, nos humilhando para que Deus possa fazer algo, não só na nossa igreja, mas também fora da nossa igreja, aquelas pessoas que têm chegado a nós pedindo ajuda em oração. E o Senhor, Ele vai operar milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas migalhas que caíram da mesa, para aquela mulher significava um coração cheio de humildade, amor e gratidão. Amados, eu creio que naquele momento que aquela mulher chegou diante do Senhor, olhando ali, vendo o Senhor naquela mesa, vendo os discípulos, vendo que o Senhor fazia, ela mesmo na humildade dela, Senhor, mesmo que seja uma migalha, eu quero uma vitória, eu quero uma bênção, eu quero que a minha filha seja curada para a glória do nome do Senhor Jesus. E ela realmente se humilhou o seu coração em gratidão, sabendo que ela procurou a pessoa certa. Essa pessoa certa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa certa, ela está aqui hoje para fazer milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que vai sair daqui hoje com milagre nas suas mãos, levanta as tuas mãos e creia. Se você deixou alguém em casa, se você deixou o filho, marido ou esposo, alguém que está precisando de um milagre de Deus, creia que Deus pode fazer esse milagre acontecer, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E foi esse coração que tocou o coração do Senhor. Porque, amado Deus, Ele olha dentro de nós, vê como nós estamos. Como é que você está aqui hoje? Se humilhando realmente, e se quebrantando realmente, para que Deus possa fazer um milagre na tua vida. Porque o Senhor viu o coração daquela mulher, viu que ela estava ali, o coração contrito diante do Senhor, foi vendo o Senhor ali, falando com o Senhor: Senhor, tente misericórdia de mim, da minha filha. Então ela clamou ao Senhor, e no versículo 22 diz assim: eis que uma mulher cananeia clamou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava com um espírito maligno no seu corpo. E ela foi ali pedindo ajuda ao Senhor. E ela não era filha de Deus vivo, mas ela precisava de um milagre, de um Deus que pode todas as coisas. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a dor da filha daquela mulher moveu o coração dela para ir procurar Jesus. Eu acho que ela já tinha feito tudo pela sua filha, mas a dor tão grande que ela viu a sua filha moveu aquele coração: eu vou procurar Jesus, porque eu sei que Jesus vai fazer algo. E hoje nós vamos procurar Jesus, e Jesus irá fazer algo em minha vida e na tua vida. Então glorifica, exalta o nome do nosso Deus, porque Ele pode todas as coisas, amado. Aleluia! Quem crê que a glória a Deus, aleluia! Move o seu coração nessa noite. Abre o seu coração, se humilha. Desça diante do Senhor, porque Ele faz milagre acontecer. A gente tem que tão pouco. Milagre acontecer em nosso meio. Eu estava vendo, eu creio que não é mentira, de um jovem que foi ao culto, cadeira de roda, e a sua fé fez ele levantar e andar naquele momento. Ele andou, porque a fé dele moveu o coração de Deus. Não foi o pregador que estava orando, mas foi a fé dele diante de Deus, se humilhando, clamou, e Deus fez ele andar. Quem crê que Deus ainda faz milagre assim? Deus faz milagre assim. Deus, Ele liberta, Ele cura, Ele levanta aquele que está caído, Ele faz andar aquele que está aleijado, Ele faz aquele cego enxergar, porque Ele é Deus glorioso, Ele é Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele não só repreende o espírito do demônio, não,
Neide, que acabou, está aqui agradecendo. Tu está na casa desse Deus, que é nossa irmã, que vem agradecer pela sua cunhada, pela sua madrasta, pelo sobrinho que tem orado, tem clamado, e Deus tem ouvido a oração deste irmão. Não duvide, amados. Não duvide. Mesmo que seja uma migalha, Deus, Ele faz coisas grandes, porque Ele é fiel. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Ele abre o mar, Ele fecha a mar, Ele abre a cova, Ele fecha a cova, Ele faz como Ele quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem ama não pode, não mede esforço, amado. Não podemos medir esforço, temos que interceder, buscar e insistir até Deus dar vitória. Aleluia. O caso daquela mulher, eu creio que ela ficou ali. Imagina ali, sentada, uma vez que ela está sentada no chão, não sei, mas ela ficou ali, aleluia. Ela não saiu dali. Enquanto Deus não deu, Jesus não deu ouvido a ela, enquanto o Senhor Jesus não respondeu o clamor dela, a insistência dela, a busca dela, a perseverança dela, ela não saiu de perto de Jesus. Glória a Deus. É isso que nós temos que ficar, insistindo, buscando, intercedendo, perseverando, até dizer: vou te dar vitória. Aleluia. Porque muitas vezes Deus quer isso. Ele quer ver como nós vamos ser insistentes ali com Ele. Muitas vezes Deus quer ver, a gente realmente quer ver se ela vai continuar ou vai desistir. Aleluia. E Deus, Ele abre as portas quando aquele intercede, quando aquele que busca, quando aquele que insiste. Aí Ele senta, esse sim, eu vou abrir as portas e vou dar a vitória. Então, louva o Senhor, insiste essa noite, porque você pode chegar em casa, a vitória está em casa, esperando você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que nasce do amor, amada, a fé que nasce do meu amor, na minha vida, no meu coração, ela tem que ser perseverante. Não é uma fé qualquer, mas uma fé sem duvidar. Tem que ter uma fé com amor diante do Senhor. Eu estou aqui, Jesus. Eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Eu só solto quando o Senhor abrir as portas. Olha, eu só solto quando eu ver, aleluia, a vitória nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Quem quer dizer glória a Deus? Da tua vitória, mesmo que ela demore, mesmo que seja uma cura ou algo que você está necessitado, tem rogado ao Senhor, tem pedido ao Senhor, e você vê que realmente ainda não chegou, mas vai chegar. Aleluia. Deus está trabalhando em você primeiro. Aleluia. Eu creio que Deus, olhando, Jesus sabia o que aquela mulher queria. Aquela mulher queria. Ele sabia que aquela filha dela estava lá na casa endemoniada. Mas ele queria olhar perto daquela mulher, a insistência dela, a perseverança dela. A mesma coisa somos nós. Não desista daquilo que você quer diante de Deus. Continue clamando: Filho de Davi, tente misericórdia de mim. Oh, aleluia. Quando você se move por amor, até as migalhas se tornam suficientes para alimentar a esperança. Aleluia. Aquela migalhinha ali, aquelas coisas ali, aquela mulher, ela estava com amor na sua vida. Eu acho que ela não fala, a Bíblia não fala, mas a sua filha não devia viver um sofrimento. O diabo devia fazer coisas terríveis. Você já viu uma pessoa dominada? Mesmo porque eu já vi a minha própria cunhada, minha irmã dele. Quando o diabo jogava ela no esgoto. Uma vez eu estava com ela
menino da igreja. Ele veio lá para a igreja. Hoje ele é uma serva de Deus. E o diabo tomou ela. Ela saiu, fumava igual uma chaminé. Ela saiu da igreja, ela botou logo um cigarro na boca. E nós estávamos passando pelo. Quem conhece aqui? Rio de Janeiro, Borel, Casa Branca, Morros. E a minha igreja era no Morro do Borel. E eu passava pelos traficantes. Aí chegar na igreja e voltar na igreja. E quando nós estávamos passando, eles estavam na esquina lá deles, lá. Cada um com uma 12, mais o que eles estão, coisas grandonas na mão. E o diabo tomou ela ali na hora. E foi pro meio deles. E eles morreram. Comigo. Esse era um cão aí. O cão chegou. Ele rastejou. Como fosse uma cobra. E ela caía dentro dos esgotos, ela estava toda suja de fezes. Aí ele ia embora, o pastor vinha, orava, ele ia embora. Dava bem nela, ela chorava. E isso não foi uma vez, não foi 2, 3 vezes. Até ela tomar uma posição de dizer, Jesus, mas estava ali, eu, a mãe dela, Paulo ainda não era crente. E a igreja, o pastor Jomiana, que eu adoro no Senhor, nunca deixamos de orar por ela. A igreja sempre orava por ela. E Deus fez uma grande obra na vida de Marlene, aleluia. É a minha menina predileta, é a minha cheirosa predileta, porque eu convivi com ela nesses momentos. E hoje ela faz parte da igreja ali. Hoje ela é obreira da casa do Senhor. Não desista de ninguém, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus prometia a libertação dela. E um dia Deus libertou ela totalmente. E quando ela se encontra, a gente se teve final do ano, acho que foi no final do ano, começo do ano, não lembro. Ela ligou para nós feliz, feliz da vida. E ela que arruma a mesa da ceia. E ela fala, minha irmã, eu arrumo a mesa da ceia, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu vou ser consagrada a obreira da casa do Senhor. Isso é motivo de louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. A outra chama-se Rosemary. Hoje é uma mulher de Deus, dirigente de oração, prostituta. Não tem vergonha de dizer que minha cunhada foi prostituta, não. Não de esquina da rua, mas prostituta para caçar com aqueles homens de dinheiro que ligavam para ela. Era uma rede, não sei como é que se diz. E tinha meninas, e tinha chefona, e um homem rico, um empresário, e uma mulher bonita, e não desce da pica que era prostituta. E a minha cunhada é uma mulher muito bonita, porque a beleza dela, o inimigo usava a beleza dela no seu rosto público. E um dia Deus falou assim para mim, traga ela para dentro da sua casa. Eu disse, eu morava em um quartel, que meu marido morou em muito tempo, teve uma vida de militares. Eu falei, Jesus, aqui tem tanto homem, eu vou trazer essa mulher para cá. E eu levei ela para dentro de casa. Deus fez a obra na vida dela durante 6 vezes. E eu já levei ela para a igreja, ela um homem, ela deu uma igreja, ela era aqui, não, Satanás. Aqui é a casa do Senhor. E para a glória do nome do Senhor Jesus. Minha irmã Cristo Jesus, Rosemary, quando ela escreve para mim ela é cartas, as cartas contando as vitórias, Deus usa ela como menção, como poder de Deus, para a glória de Deus. E ela diz para si, eu não posso ser batista, tem que ser assembleiano, com a cópia em cima, sem pintura, porque sei da onde Deus me tirou. Não estou criticando quem pintou. Ela
Porque quando ela pintava, só o sangue de Deus, de Jesus. Mas hoje, por que eu estou falando isso? Essa menina aqui estava endemoniada. E eu tive pessoas dentro da minha casa, minha irmã endemoniada, minhas cunhadas endemoniadas. Tem pessoas que nem chegam perto, tem medo. Mas quando Deus manda você cuidar, você tem que cuidar. Porque Deus vai agir. Quem acredita, glória a Deus. Porque hoje eu louvo o meu Senhor. As duas estão adorando, glorificando e exaltando o nome do Deus vivo. Aleluia. E ele entrou com ela. Porque o pai dele já estava falecido. Ele foi Paulo que levou ao altar para casar com um diabo da igreja. Aleluia. E hoje estão casados, têm filhos, e ele é dirigente de 5 gerações lá na Assembleia de Deus, na Tijuca, em nome de Jesus. Porque eu não estava aqui escrito, Deus fala conta das tuas jornadas que eu fiz. Porque eu ainda liberto. Aleluia. Porque terça-feira nós oramos e ela foi para minha casa. E um dia, um deles foi atrás dela. E ela, parecida, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai ter que expulsar. Nem eu, nem ele pode expulsar ele. Ela saiu, fechou a porta e eu fui atrás da porta, de joelho, clamando ao Senhor. Ele, amadas, o que eu ouvi, ele falando e prometendo a ela, porque ela vivia, tinha apartamentos, tinha dinheiro, tinha amor, tinha tudo. E aquele homem, então Satanás, clamando, falando para ela o que ele ia dar a ela. Eu falei, Jesus, não deixa ela cair de novo. Ela falou apenas, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque hoje eu sou lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Ele foi embora e nunca mais voltou. Deus, ele é fiel, amado. Foi uma migalha que ela queria. Ela não era filha de Deus, mas eu era filha de Deus. O pastor era filho de Deus. E quando você coloca o teu joelho no chão, quando você clama, filho de Davi, tem de misericórdia desta vida, ele ouve no céu, aleluia, e dá vitória, porque nosso Deus é fiel. E hoje estou lá, aleluia, estou para ir ao Rio de Janeiro e vou lá vê-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus, ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados do meu Pai, quando você se move com o amor, até migalha se torna suficiente para alimentar a esperança. Não desista, alimenta a tua esperança. Creia que Deus vai fazer dar vitória, aleluia. Eu contei aqui do sequestrador. Eu falei na morte de Jesus, mas ele teve que ir preso. E agora, quando nós fomos no enterro da minha sogra, estava ele lá, gordo, igual um touro, mas trabalhando, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Ele foi lá no cemitério e eu ouvi lá. E Deus salvou, Deus libertou aquela vida. Porque Deus, quando promete, Deus cumpre, aleluia. Ele é amado Senhor. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Se você realmente colocar o teu coração, se humilhar diante do Senhor, Ele pode todas as coisas. Nos leva a buscar a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Quando você realmente coloca a tua fé diante desse Deus vivo, que pode todas as coisas grandes Ele irá fazer. Quem crê de glória a Deus, coisas grandes Ele faz. Aleluia, porque Ele é fiel. Não tem vergonha de dizer que elas foram, não são mais. Hoje são mulheres de Deus, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. E Deus usa, amado, Deus usa uma unção. Tem que ver como Deus usa aquelas duas mulheres, porque elas viram o próprio campo.
Mas hoje ela vê Jesus Cristo. Porque Deus é fiel. Aleluia. Ela não buscou qualquer pessoa, não, mas essa mulher cananeia. Ela foi a Jesus. Era uma mulher gentia. Não conhecia o Deus vivo como o povo ali conhecia. Ela creia que ela só ouvia de falar. Creia que ela ouvia que os milagres que Deus estava fazendo naquela cidade, naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Não buscou em outros lugares, mas foi direto à fonte. E essa fonte é aqui hoje. Essa fonte que joga água viva. Essa fonte que liberta. Essa fonte que cura. Ela chama Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Aleluia. Porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ela reconheceu a identidade em Cristo antes mesmo de ser atendida. Ela estava vendo Jesus. Acho que ela estava ouvindo Ele falar. Acho que ela estava vendo Ele fazer a cura. Acho que ela estava vendo Ele libertar. Antes de ela entender que aquela pessoa era Jesus Cristo, que podia ajudar, que podia libertar a sua filha, mas ela estava ali, aos pés de Jesus. Você está aos pés de Jesus? Você está aos pés de Jesus? Esse é só crente não, mano. Nós temos que estar aos pés de Jesus todos os dias das nossas vidas, orando, clamando, rogando ao Senhor, para que Deus possa nos atender o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre não estava em qualquer mesa, mas estava na mesa do Senhor. O milagre está aqui. Aleluia. Há uma mesa espiritual e Jesus está aqui. E o seu milagre pode ser hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é fiel. As migalhas que caem no lugar, as milagres que caem no lugar certo, valem mais do que qualquer banquete no lugar errado. Que Deus possa, sim, sabe, amados, fazer algo na nossa vida, na minha vida. Que Deus possa, sim, realmente ouvir o nosso clamor, porque Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 23 e 24, diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos aproximou-se e rogou-os despedindo: Despeja, pois vem clamando atrás de nós. Mas ela continuou insistindo, mesmo que os discípulos querendo que Jesus mandasse ela embora, ela não saiu dali. Não saia dos pés de Jesus. Continua agarrada aos pés de Jesus, em oração, em jejum, orando, buscando, lendo a palavra, porque você vai receber a tua vitória. Insista, busca, não desista, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira fé não desanima com o silêncio de Deus, nem com o desprezo das pessoas. Mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está te ouvindo. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes eu já orei, já pedi tanto ao Senhor. Quando eu pedia pela minha mãe, para que Jesus a curasse, para que Jesus trouxesse ela de volta para o nosso lar, dela, que já morava já aqui. E Jesus me respondeu. Quando Ele me respondeu, Ele disse para mim, quando Ele me respondeu, ela estava no hospital, enferma, e Deus falou assim para mim: vou salvá-la, mas ela não volta para casa. E eu disse: glória a Deus por isso, Jesus, porque ela vai salva, porque minha mãe foi salva no leito, mas ela foi salva para a glória de Deus. E o Senhor abriu as portas e vá lá. E eu fui ao Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, ela estava no leito, sentadinha, com a barriga muito grande, inchada. E tinha uma missionária
no outro lado da cama. E quando eu cheguei, ela disse assim para mim: glória a Deus, você chegou. E você agora vai terminar o que Deus está fazendo aqui. E eu falei assim: então você me conhece? Aí ela falou assim: Deus me revelou que eu ia começar a obra e tudo, que era a filha ia terminar. O Senhor fez eu quebrar, permitiu eu quebrar o meu fêmur, me internar no mesmo hospital que a sua mãe e ficar do lado dela, falando o amor de Cristo Jesus, preparando o terreno. Jogando a semente, jogando a água, e para que você venha, para que seja colhido o fruto. Eu louvei a Deus por isso. E ela disse assim: meu Deus disse que amanhã estarei com de alta e você termina o que Deus quer terminar na vida da sua mãe. E realmente aquela mulher foi embora no dia seguinte, recebeu a pastor estava comigo e ela deixou um óleozinho de unção. E minha mãe falou assim: minha filha, unja minha barriga. Eu ungi o ventre dela. Isso até que entrei. Quando eu ungi aquele ventre, a barriga inchou, desinchou. E Paulo, pastor Paulo, falou do amor de Cristo e minha mãe aceitou Jesus naquele dia. Levantou a sua mão e confessou a Jesus como Salvador da vida dela. Paulo veio embora, eu fiquei 15 dias com ela lá no hospital, conversando, falando do amor de Deus para a vida dela, cuidando dela, dando banho dela, limpando ela, ela me limpou quando era pequenininha, porque eu não ia fazer isso, porque ela não podia mais. E eu vim embora. Na outra semana era meu aniversário, Deus falou assim: vai embora, já está tudo preparado. E eu vim embora. E uma semana, aí foi meu aniversário, quando foi, uma semana antes dela falecer, eu tive uma revelação. Eu chegava no hospital, ela estava sentada naquela cama, com uma luz muito linda sobre ela. Ela estava tão linda, tão linda, tão linda. E ela dizia assim para mim: não se preocupe, minha filha, porque hoje eu sei para onde eu vou. Aleluia. E no dia seguinte, eu recebi a notícia, às 9 horas da manhã, que a minha mãe tinha ido para o céu. Uma noite, um dia antes, a médica passou, a minha mãe estava perfeita, curada. Ela tinha sido cirurgiada. E a médica disse: amanhã tu vai ter alta. Vai para casa. Realmente, ela teve alta, mas a casa dela foi para a glória do nosso Senhor Jesus. Porque Deus é fiel. Tem 23 anos que eu estou aqui. Tem 23 anos, né, filho? Que mamãe faleceu. Eu já estava aqui. Então eu louvo a Deus, porque quando você ora, não só uma pessoa dominada, mas quando você quer entregar alguém, aleluia. Só em você pensar que o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia estão caminhando para o inferno e tu não está fazendo nada. Ore, clame, porque Deus pode salvar, mesmo que seja ela ali sentada com migalhas, mas Deus pode fazer ele se tornar filho de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Minha mãe não era filha de Deus, não. Minha mãe ajudava a legião de boa vontade espírita, mas ela se tornou filha de Deus. Aleluia. Porque alguém se levantou e pagou um preço de oração. Mesmo que quando o Senhor me respondeu a minha oração, disse: ela não volta mais para casa, ela vai ficar. Eu vou levar. Eu digo glória a Deus por isso, porque Deus é fiel. A mesma coisa foi o pai dele, levou ele. Só pedi a ele: pai, Senhor, não deixe ele morrer aqui em casa. E Deus não deixou. Levou para a nossa casa, cuidamos dele, oramos por ele. Jesus, não deixa ele para o inferno. Jesus, ele não vai, eu vou levá-lo. E Jesus levou. A única coisa que eu pedi, ele me atendeu e disse: Senhor, que ele não morra aqui, porque eu sabia que Deus ia levá-lo.
Ele foi embora em dezembro para a casa da minha cunhada. Em março ele morreu dormindo, porque o Senhor, quando fala, cumpre. E nós veremos ele, meu pai, o pai dele, a mãe dele, tudo lá em cima, junto com o nosso Senhor. Pai, eu preciso de oração, se humilhe, mesmo que você esteja sentada, pedindo migalhas, Deus vai fazer coisas grandes na vida daquele que está precisando. Porque o povo de Deus não quer mais orar por alguém, só fica orando, pedindo, bênçãos e bênçãos. Paga um preço pela sua mãe, paga um preço pelo seu pai, paga um preço pelo seu irmão, porque Deus é fiel e vai cumprir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher adorou o Senhor, aquela mulher não saiu, mesmo adorando, sendo chamada de Dãozinho, mesmo sendo chamada de Dãozinho, mesmo estamos ali pegando aquelas migalhas, ela não saiu, porque ela sabia que Deus poderia fazer algo grande na vida da filha dela, e Deus fez, aleluia. Glória a Deus. E Deus sabe o que Ele fez? Ele olhou a fé dela, Ele olhou a insistência dela, Ele olhou a busca dela, e Deus olha, mulher, olha a tua fé e vá, que a tua filha já está liberta, porque Deus Ele é fiel, Deus Ele é justo. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Vai à mesa de Deus. Você é filho, você não vai comer migalha, porque você é filho do Rei. Você é filho do Rei. Exerça a tua fé agora. Amém, Jesus. É a hora agora de exercer a tua fé. Não deixe que o diabo coloque dúvida na tua mente, não. Se você tem fé, aquela fé que Deus quer que você tenha, tu vai sair daqui com milagre nas mãos. Glória, Aleluia. exerça a nossa fé diante de Deus. Clama a Deus. Ó filho de Davi, tem compaixão desta igreja. Aleluia. Tem compaixão dos meus irmãos em Em Cristo. nome de Jesus. Aí na tua igreja, aí está o teu povo. Eu não sei o que eles estão falando, eu não sei o que passa em seus corações, em sua mente. Eu não sei o que ele tem insistido diante da tua presença, mas que eles continuem perseverando, buscando, insistindo. Eu só vou sair da mesa quando o Senhor me der vitória. Eu só vou sair, Senhor, daqui quando o Senhor me der vitória. É hora de orar, amados, é hora de clamar, é hora de rogar ao Senhor. Aqui nós estamos essa quinta-feira rogando ao Senhor, orando, buscando, e Deus tem respondido, aleluia. Quantas vezes chega pedido de oração aqui na casa do Senhor, e nós clamamos e Deus ouve, mas clame com fé, com toda a força do teu coração, se humilhando, se humilhe, e não tenha vergonha depois que acontecer, venha contar, agradecer, como as irmãs aqui agradeceram, vamos louvar nossos irmãos, e levante a tua mão e agora exerça a tua fé. Ah, Senhor, aleluia. Tem irmãos aqui
estaremos orando, ministrando sobre a sua vida e você também, orando ao Senhor teu Deus. Senhor da glória, o Senhor está aqui no meio de nós. Papai, recebe toda a adoração, toda a nossa gratidão, Pai. Recebe, Deus, as orações dos teus filhos, Senhor Deus. Recebe, Deus, um clamor que cada um está fazendo na sua alma, clamando ao Deus vivo, Papai. O Senhor diz na sua palavra, meu Senhor, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Esse Deus está aqui, esse Deus é fiel para fazer infinitamente mais além do que te pedimos e pensamos, Pai, porque o Senhor diz na sua palavra, meu Senhor, eu é quem sei que pensamentos penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Leva a tua igreja, meu Senhor, a te buscar, Deus vivo, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Clama ao Senhor, que caia por terra toda dúvida do coração do teu povo, toda a incredulidade caia por terra em nome de Jesus, porque o nosso Deus é fiel e está aqui no meio de nós. Opera, meu Senhor, manifesta a tua glória, manifesta teu poder, em nome de Jesus, no meio do teu povo, Pai. Logo mais, amado, tua igreja, Deus, esteja aqui para te agradecer no altar do Senhor. Venha subir e venha agradecer, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é grande e é santo, e é poderoso, e é tremendo, e é varão de guerra que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E cada um se levante, Deus, na noite deste dia de posse de vitória, Pai, crendo, Pai, que o Senhor, Pai, vai fazer muito melhor e muito maior do que a tua igreja pede, Pai, porque o Senhor é Pai, não é padrasto. O Senhor é Pai, o Pai da eternidade, o grande eu sou, o Deus de maravilha está no meio de nós, para fazer maravilhas, para a honra e a glória do teu nome, Papai. É que nós te pedimos e te agradecemos. E que todos possamos juntos vivenciar essa relação com o Senhor de todo o coração. Mas a mensagem é também: deixa Deus reinar na sua vida. Quando o Senhor reina, não há outro reino presente, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o eterno. Aleluia. A palavra diz que Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada família representada neste lugar. Repousem, Deus amado, sobre cada lar que aqui está sendo representado, e sobre cada vida. E todos digam: que quer dizer assim seja.